Fala galera, Petcast Produção na área e hoje a gente vai entrar no mundo da pesquisa operacional. E para conversar, a gente chamou o professor Anselmo Pitombeira, os petianos Samuel Fernandes e o Cândido Brito. Opa. E aí, pessoal? E aí, professor, tudo bom? E aí, Mauro, tudo bom? Tudo bom, Cândido? Tudo bom, Samuel? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo, professor, graças a Deus. Tudo E ótimo. aí, para começar, professor, eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente aí da sua história, como é que você chegou até agora, até o dia de hoje, até esse profissional referência em pesquisa operacional que a gente tem hoje dentro da Universidade Federal. Então, pessoal, eu vou contar rapidinho aqui, né, como é que foi a minha trajetória. E eu me formei em engenharia de produção mecânica, né, na UFC. E em seguida eu fui fazer mestrado em engenharia mecânica na Universidade de São Paulo, né, na Escola de Engenharia de São Carlos. E aí, após o término do mestrado, eu fiz o concurso para a UFC em 2009. Então, sou professor da engenharia de produção da UFC desde 2009. E fiz doutorado em engenharia de transportes, né? Então, desde a graduação, eu sempre gostei muito da área computacional, de matemática, né? Acabei me envolvendo com simulação de sistemas e fui para a PO, né? Já que a simulação ela é uma das áreas da PO. E aí acabei me envolvendo com a pesquisa operacional. Então, desde a graduação, meu TCC foi na área de PO já, né? No mestrado trabalhei com PO, no doutorado e aí acabei embarcando mesmo, né, na área de pesquisa operacional. E aí quando foi após o meu doutorado, aí, por volta de 2015, 2016, né, quando eu já tinha concluído o doutorado, eu criei o grupo de pesquisa OPL, né, que é o Pesquisa Operacional em Produção e Logística, junto com o professor Bruno Prata, né, que é meu colega do Departamento de Engenharia de Produção. E a gente tem alguns projetos inclusive financiados pelo CNPq, né? A gente tem bolsas para alunos, periodicamente a gente faz uma seleção para alunos voluntários. Então a gente tem trabalhado na área de otimização, né, simulação. Ao longo da conversa a gente vai comentando mais sobre os projetos que a gente tem lá na UPL. Bacana, bacana. Agora, eu queria fazer uma pergunta aqui que foi mandada pra gente, a gente pediu algumas sugestões, né, dos nossos ouvintes, e aí você vai me pedir perdoar pela expressão, mas é o seguinte, pediram para explicar como se estivesse explicando para a mãe o que é a PO. Tudo bem. O que é a pesquisa uma espécie operacional, né? Um explain me like I'm 5, né? Me explique como se eu tivesse 5 anos, né? Isso. O que é a PO? Eu vou contar um pouquinho da história da PO, que eu acho que fica mais claro, porque a pesquisa operacional, esse termo é muito genérico, né? Pesquisa, o termo, né? Pesquisa significa muita coisa, e operacional, né? Operações, né? Mas o que na realidade, o que significa pesquisa operacional, né? Então, eu vou contar uma historinha. A PO, ela surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, lá na época a gente tinha dois lados, né, na Segunda Guerra, os aliados, né, Estados Unidos, Inglaterra, né, o Brasil também estava do lado dos aliados, e tinha o eixo, né, Alemanha, Japão, Itália. E aí os países aliados, eles reuniram vários cientistas, né, físicos, engenheiros, matemáticos, e puseram esse pessoal para pensar, tentar encontrar soluções científicas, né, usando métodos matemáticos, né, física, para problemas de logística de guerra, certo? Então, problemas de armazenar, em quais locais armazenar materiais, né, transportar os materiais, encontrar a melhor rota, né, de transporte, certo? Onde devia desembarcar as tropas. Então, esses cientistas, né, quando eles eram perguntados em que eles estavam trabalhando, eles diziam, não, a gente está fazendo pesquisa de operações. Nós somos pesquisadores e nós estamos pesquisando operações de guerra, né? E aí esse termo pegou, esse pesquisa de operações, né, pesquisa operacional. Só que no caso eram operações de guerra, né? Isso durante a Segunda Guerra Mundial. Alguns métodos foram desenvolvidos nessa época para a área militar, né?
para resolver problemas de logística, né, de logística militar, tanto que a APO até hoje ela tem uma inserção muito grande no setor militar, né. E aí o pessoal do setor civil, né, as empresas, viram que aqueles métodos poderiam ser usados para resolver problemas empresariais, problemas do setor público, e aí a APO ela passou a ser usada também no meio civil, né. E então a APO, ela, na verdade, é um conjunto de técnicas, ela é uma área guarda-chuva, digamos, que tem diversas técnicas que usam matemática e computação para resolver problemas de logística, de produção, certo? Então a pesquisa operacional é isso. O que não nasceu durante a Segunda Guerra Mundial, né, professor? O senhor... Exatamente. Na verdade, sempre períodos de guerra, né, nós temos muitos desenvolvimentos científicos e tecnológicos, né? E o esforço Com de guerra, ele certeza. tem, né, você despeja muito recurso, né, na guerra, e aí você tem muitos desenvolvimentos. O senhor vinha falando também dos ramos onde a pesquisa operacional é mais requisitada, né? No ramo militar, onde ela nasceu, e depois ela migrou para o ramo civil. Hoje em dia, professor, quais que são os ramos que têm essa necessidade crescente de pesquisa operacional? Onde que a pesquisa operacional atua mais hoje em dia? Então, a pesquisa operacional, né, ela teve essa origem no setor militar, e inicialmente, quando ela passou a ser aplicada nas empresas, ela teve uma inserção muito forte na área de logística, né, logística e transportes, na parte de produção, de indústria mesmo, de chão de fábrica, né, programação da produção, né, gestão de estoques. Mas de alguns anos para cá, eu diria de uns 20 anos para cá, 20, 15 anos, a PO ela começou a ser muito aplicada na área de saúde. Tá? Então a gente tem uma inserção crescente aí na área de saúde, que existem diversos problemas em saúde, por exemplo, a alocação de salas cirúrgicas a cirurgias, a determinação da escala de trabalho do pessoal de saúde, né, dos médicos, né, dos enfermeiros, simulação, né, simulação de processos na área de saúde. Então a área de saúde ela vem cada vez mais, né, usando técnicas de PO. Inclusive a gente já tem hoje journals, né, revistas científicas especializadas na aplicação de PO na área de saúde, né. Então a gente tem essa área como área quente hoje da PO, de aplicações da PO. E nós temos a área financeira também, que embora já lá, há muitos anos já se aplica PO na área financeira, mas como hoje a gente tem um mundo cada vez mais digital, né, com acesso a dados, um volume de dados muito grande, a PO também está começando a se destacar muito na área financeira, né? Então os bancos usando PO, né, essas empresas fintechs, né, essas startups de finanças, né, estão começando a acordar muito para o uso da PO. O senhor acredita que com essa era da digitalização, a PO, que eu acredito que já esteja numa crescente, vai bombar? Quais são as mudanças que causam essas novas tecnologias conhecidas como Big Data, Data Science? Elas são utilizadas na PO? Elas crescem junto da PO? A PO, lá no início, né, da PO, ela era uma técnica cara. Né? A PO ela é uma técnica muito sofisticada, mas ela era também uma técnica muito cara de se aplicar. Por quê? Porque você precisava de supercomputadores, né? E os computadores eram máquinas inacessíveis, né? Lá nos anos 50, nos anos 60. Mas com o barateamento dos recursos computacionais, hoje a gente consegue aplicar uma técnica de PO usando um laptop, né? Usando um computador pessoal, né, portátil. Você consegue, então, aplicar PO numa pequena empresa hoje, né, a um custo muito baixo. Então, tanto o acesso a hardware como a algoritmos, a software, ficou muito mais barato. E a PO ela tem uma relação muito forte com data science, com machine learning, né, aprendizado de máquina. A gente pode dizer que a PO é meio que a avó
dessas áreas, né? A PO, ela surgiu bem antes, e essas áreas são áreas recentes, né? O Machine Learning e Data Science, e usam muita coisa de PO, né? Então tem muitas técnicas de PO que são usadas em Machine Learning e em Data Science, e o acesso hoje a um grande volume de dados também oferece a quem trabalha com PO a oportunidade de aplicar modelos e técnicas que antes estavam mais em nível de pesquisa, porque você não tinha acesso a dados. Né? O volume de dados que se tinha acesso nas empresas, né, no setor público, era pequeno, era muito difícil trabalhar com esses dados. E hoje, como a gente tem uma disponibilidade, uma facilidade de acessar dados, de manipular, né, de trabalhar com dados muito maior do que no passado, muitas técnicas de PO que antes, né, eram vistas como algo meramente acadêmico, né, então algo estudado nas universidades, passou a poder ser aplicado, né, na realidade. Um grande exemplo, talvez a empresa hoje que use mais PO no mundo seja o Google. Quando a gente utiliza, por exemplo, o Google Maps, você vai usar o Google Maps para poder traçar uma rota. Então você escolhe lá o seu destino e o Google Maps ele vai te dar lá umas 2, 3, 4 opções de rota, né? Quando essa funcionalidade do Google Maps usa algoritmos de pesquisa operacional ali por trás para poder enumerar diversas rotas ali possíveis e apresentar para você aquelas melhores rotas no momento. Então isso seria impensável há talvez 30 anos atrás, porque você não tinha um sistema como o Google que coleta informações em tempo real do tráfego, né, com relação ao tempo de viagem. Então você não tinha como aplicar esses algoritmos para calcular a melhor rota, né, computar as melhores rotas, porque você não tinha disponibilidade dessas informações em tempo real. Então a gente vê aí que a disponibilidade dos dados, do Big Data, né, junto com os algoritmos que foram desenvolvidos ao longo dos anos, estão trazendo para a gente novos produtos, né, novas funcionalidades que a gente não podia acessar, né, não podia ter, não podia usar, né, há algumas décadas atrás, porque a gente não tinha esse acesso, não tinha essa disponibilidade dos dados. Embora os algoritmos já existissem, né, eles já tinham sido desenvolvidos na academia, mas a gente não tinha como aplicar. Professor, só nesse comecinho, assim, a gente já tocou em vários assuntos, né, de dentro da PO. Eu queria saber, assim, só para deixar a coisa menor, né, assim, se dá para o senhor catalogar essas coisas dentro de, digamos assim, um guarda-chuva da PO, né, se o senhor pudesse falar, por exemplo, o que é PO e o que às vezes parece que é e não é, se é que é possível fazer essa distinção, né? A gente já falou aí de ciência de dados, de simulação. Sim. O que ciência de dados é PO, simulação é PO, e também, assim, se o senhor consegue dizer qual é o carro-chefe da PO, por exemplo, isso aqui representa a maioria das coisas que hoje se faz de PO, sabe? Perfeito. A PO, como você falou, Cândido, ela é um guarda-chuva. Como ela é uma área que surgiu há muitas décadas, ela foi, ao longo dos anos, crescendo. Então, muitas técnicas foram sendo criadas e essa distinção do que é PO de outras áreas acabou não ficando tão clara, né, porque a PO acabou se misturando com outras áreas, né, com outras áreas do conhecimento. Então, ela é multidisciplinar hoje. Então você vai ter gente trabalhando com PO na engenharia, na economia, na matemática, na ciência da computação. E a PO ela também tem outros nomes. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela também é chamada de Management Science, que a tradução seria ciência do gerenciamento. Então ela também tem esse nome aí de Management Science. Então a PO ela existe uma coleção de técnicas matemáticas e computacionais que são tradicionalmente identificadas com a PO. E talvez a técnica mais raiz, digamos, da PO seja a programação matemática, que é a técnica que surgiu primeiro, né? Principalmente a programação linear, também chamada de otimização linear. Então a programação linear ela é a técnica mais tradicional de PO,
E muitas pessoas que já tiveram alguma exposição a PO, quando você fala, eu estou fazendo disciplina de PO lá com o professor Anselmo, a pessoa vai, eu sei, programação linear, né? As pessoas associam diretamente a PO com programação linear. Mas já existem outras técnicas que são usadas no machine learning que surgiram da PO e que muitas vezes até as pessoas que trabalham com machine learning não pensam que aquilo é uma técnica de PO. Então, para dar um exemplo, machine learning usa muito redes neurais, as chamadas redes neurais artificiais. E para você treinar uma rede neural, você usa um algoritmo de otimização, que é, por exemplo, o algoritmo do gradiente descendente. E esse algoritmo, ele foi, originalmente, ele foi estudado pelo pessoal da PO. Ele foi criado, analisado, né, estudado pelo pessoal que trabalhava com PO, antes da própria área de machine learning surgir, né? Que é o machine learning, ele já surge a partir dos anos 80. Então já é uma área bem mais nova, né? Mais recente. Então nós temos a programação linear, que tradicionalmente associada à pesquisa operacional, né? E então a programação matemática como todo, né? A otimização, né? Então programação matemática é sinônimo de otimização matemática. Então PO ela é frequentemente associada à otimização, né? Você construir modelos de otimização em que você tem uma função objetivo, restrições, né, as variáveis de decisão, e você quer achar aquela melhor solução possível para o problema, né? Mas aí você tem uma outra sub-área, digamos, da PO, que são dos processos estocásticos, que já são os modelos probabilísticos, né, e aí já entra a simulação, certo? Enfim, mas é difícil você separar hoje, você delinear esse contorno aí do que é exatamente do que é a PO da ciência de dados, do machine learning, porque são áreas totalmente interdependentes e interligadas, né? Aí, professor, só quando o senhor fala da programação matemática, né? Às vezes esses termos assim podem assustar o pessoal. Acho que até que seria legal se o senhor desse um exemplozinho, né? Eu sei que tem vários exemplozinhos que a programação matemática resolve, né? Um mais simples que o senhor tem de cabeça, eu acho que tem muitos, né? O problema mais tradicional da programação matemática, assim, primeiro, de onde vem esse termo, né? Programação matemática, que pode parecer assim, programação de computadores, mas esse programação aí da programação matemática não é a programação de computadores. Ele vem do termo em inglês, que é o programming, que era o termo como os militares, a gente volta lá para a história da Segunda Guerra, né? Era o termo que os militares usavam para se referir a planos, a planejamento. Então a gente poderia dizer que a programação matemática, na verdade, é planejamento matemático. Eu vou usar uma formulação matemática para fazer um planejamento, certo? Então, um problema bem tradicional que a programação matemática, né, a programação linear em particular, né, resolve. E assim, falando o que é a programação linear também, que eu estou falando muito aqui, né, da programação linear, a programação linear ela é uma técnica em que você constrói um modelo de equações lineares, né, um modelo matemático de equações lineares, parecido com aqueles sistemas lineares que a gente vê lá desde o ensino médio, né? Só que é um pouquinho mais incrementado ali, né? Um pouco mais sofisticado. Então você constrói um conjunto de equações lineares e essas equações lineares elas precisam ser resolvidas por um algoritmo, né? Para você achar a solução. Então você formula o teu problema como um conjunto de equações lineares e aí a solução dessas equações vai te dar a solução do teu problema, a melhor possível, né? Então, um problema clássico de programação linear é o chamado problema de mix de produção. Inclusive, é o primeiro problema que eu apresento na disciplina. Então, é um problema em que a empresa ela tem um conjunto de produtos e aí ela gostaria de determinar o quanto produzir de cada um desses produtos, sendo que ela tem restrições, a empresa tem restrições de capacidade, né, de pessoal, de maquinário, de materiais. Então a gente precisa representar essas restrições na forma de equações e nós temos uma função objetivo, que é algo que a empresa quer otimizar, né? No caso do problema de mix, a empresa ela quer produzir, determinar o quanto vai produzir de cada um dos produtos de forma
dentro das suas restrições de capacidade, né, e de forma a maximizar o seu lucro total. Essa é a função objetiva, né, a maximização do lucro, certo? Então a gente formula esse problema como um conjunto de equações e usa um algoritmo para resolver. Como a gente vai usar um algoritmo, a gente precisa do computador necessariamente, né? Então a PO está intimamente ligada com a computação, né? A gente é praticamente impensável fazer PO sem usar a computação, ok? E aí esse é um dos problemas mais tradicionais, o de mix de produção, mas a gente tem vários outros problemas, né? Problema de programação da produção, né? Que é você determinar a sequência de ordens de produção no chão de fábrica. Problema de roteirização de veículos, que é você determinar as rotas, né, dos veículos. E uma característica comum que esses problemas têm, que na prática eles são problemas com um número muito grande de possibilidades. Então você vai, por exemplo, determinar rotas de veículos. Então você é uma empresa transportadora e você tem 5 veículos, você quer formar 5 rotas. Em geral, né, você vai ter vários pontos que você tem que visitar e o número de rotas pode ser astronômico, né, pode ser milhões ou bilhões de rotas. Chega ao ponto de você ter mais possibilidades do que o número de átomos no universo. Então é simplesmente inviável você testar todas as soluções possíveis, e a APO ela permite com que a gente encontre a melhor solução usando um algoritmo, sem a gente ter que testar todas as soluções, né? Muito legal essa parte de transformar em equações. Eu lembro assim, quando você está entrando na engenharia, vindo ali do ensino médio, aquele meninozinho que gosta de matemática, eu lembro quando eu ouvi pela primeira vez que a PO pegava problemas reais e transformava em equações, aquilo ali foi, meu Deus, dá um brilho no olho, assim, é música para os ouvidos, né? É muito legal. A gente começa a ver a matemática realmente aplicada, né? A gente fala muito sobre eu gosto ali de matemática, eu gosto dos cálculos ali. E aí, às vezes, a gente diferencia um pouco da química para a física, dizendo que é mais aplicada, mas a APO parece muito isso, né? Aplicando realmente a matemática ali para resolver os problemas complexos, problemas reais da gente, né? Isso, Mauro. E você até usou um termo apropriado, que é o matemática aplicada. Inclusive, a matemática aplicada ela é uma área ainda mais ampla do que a PO, que inclui a PO. Então, a PO é uma sub-área dessa área maior ainda que a matemática aplicada. E vocês também mencionaram essa questão do ensino médio, né? E quando a gente está lá no ensino médio, a gente vê aquelas técnicas, né? Matrizes, funções trigonométricas, e a gente sempre se pergunta, sim, mas isso aí é só matemática, né? Não tem, será que é possível usar isso para resolver algum problema? Para que a gente vai usar isso aí, né? Para que a gente vai usar, né? E o professor do ensino médio, ele não, eu me recordo no ensino médio eu perguntar ao meu professor de matemática, professor, qual é a utilidade de uma matriz, né? Porque parecia assim algo, embora eu gostasse muito de matemática, mas os meus colegas de sala também, isso aí é inútil, né? Isso é bobagem, né? E os professores de matemática no ensino médio muitas vezes falham em saber a aplicação, né? Porque na verdade não é o interesse deles mesmo, né? A função deles é ensinar aquilo, não é saber quais as possíveis aplicações, né? E muitas vezes eles estão estudando, eles sabem a matemática pela matemática, né? E aí, só que quando a gente vai ver as aplicações na engenharia, né, quando a gente vê as aplicações de PO e na matemática aplicada em geral, a gente vê que tudo aquilo tem utilidade, é impressionante, né? Matrizes, por exemplo, o que seria, por exemplo, do processamento de imagem se não fosse a matemática das matrizes, né? Porque uma imagem é uma matriz de pixels. Então, toda a parte de processamento de imagens, né, de classificação de imagens, que o pessoal trabalha em machine learning, tudo, é totalmente dependente de matrizes. Os métodos de programação matemática da PO, totalmente dependente da matemática das matrizes, né? Então, o que parecia algo totalmente, digamos, arcano, né, lá no ensino médio, uma coisa que não parecia ter uma aplicação, na verdade está na base de muitas tecnologias que nós usamos hoje. Até mesmo, professor, na graduação, né? A gente ainda passa pelo curso de cálculo ali sem... para que eu vou usar isso aqui? O ciclo básico. Isso. Ainda a gente confunde e acha que não tem importância, né? Esse ciclo básico da engenharia, mas
Quando a gente vê, por Verdade. exemplo, chega na pesquisa operacional, como o senhor bem fala, a gente pega isso tudo e essa bagagem tem muita, muita importância. Isso. Álgebra linear, né? O pessoal pensa, isso Uhum. aí, né? Álgebra linear é subespaços vetoriais, né? O pessoal, pô, isso aí é só abstração, né? Mas É o que vai é permitir a gente aumentar a receita das empresas no futuro, né? perfeito, né? E você vê que a boa parte dessas grandes empresas de tecnologia, eu mencionei o Google, né? Mas a gente tem o Facebook, né? A Amazon, as próprias empresas de mobilidade também, como a Uber, né? A Didi, né? Que é a proprietária da 99, elas usam muita matemática e computação nos seus produtos. Então a gente está vivendo uma era, a gente vive a era hoje da informação e em que a matemática, o país que domina a matemática é o país que domina o mundo hoje. Não é à toa que você pegar Estados Unidos e China, né, a China investiu pesadamente, né, na formação dos seus engenheiros, né, levou grande quantidade de engenheiros para fazer doutorado nas universidades americanas, né, que são as melhores do mundo, né? E hoje a China ela tem universidades entre as melhores do mundo porque formou esse pessoal e existe uma corrida mundial hoje tecnológica. Quem domina a matemática, quem domina a aplicação da matemática, certo? Então Professor, essa é a realidade hoje. professor, a gente falou sobre a matemática, sobre como a gente pode realmente aplicar isso e nada é em vão, o ciclo básico da engenharia não é em vão, o cálculo não é em vão. Mas para a gente, tipo, tirar um pouquinho desse medo, desse receio, que a gente acabou falando de muita coisa do pessoal que tá entrando aí agora, de quem tem interesse em pesquisa operacional, queria que o senhor falasse um pouquinho assim, quais os caminhos que essa pessoa que está iniciando pode seguir, por onde ela pode começar a estudar. O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Mauro, o primeiro passo que eu diria é a pessoa pegar um bom livro de PO e começar a ler, né, os primeiros capítulos e paralelamente a pessoa ela pode, hoje existe muito recurso na internet, em vídeos, né, YouTube tem aulas lá de PO, tem vídeos explicativos, tem até blogs também, paralelamente acompanhando esses materiais, mas não usá-los como fonte, né, quero estudar PO, vou só ver vídeo no YouTube, não, são materiais complementares, né, a recomendação é pegar um bom livro de PO. Depois até eu posso, se você quiser compartilhar com o pessoal, depois eu posso passar algumas recomendações de livros, passar a referência bibliográfica direitinho para o pessoal que está ouvindo procurar, né? Então estudar um bom livro de PO, ter paciência, claro, né? Porque a PO, ela, de fato, ela tem uma curva de aprendizado que não é assim tão rápida, né? Você vai ter que como a gente falava antigamente, assim, vai ter que queimar as pestanas um pouco, né? Vai ter que se dedicar, né, a estudar. Em geral, a primeira técnica que o pessoal aprende, né, que é a programação matemática, no caso a programação linear, que a programação matemática ela tem programação linear, não linear, linear inteira, então tem várias variantes aí, né, da programação matemática, certo? Várias sub-áreas. Então, começar com programação linear e aprender, e tem que gostar da parte computacional também. Como eu falei, a PO você não usa a PO sem computação, né? sem algoritmos, certo? Professor, isso significa que eu vou ter que implementar algoritmos do zero, né? Não necessariamente, porque hoje os algoritmos mais tradicionais de PO, eles têm implementações já de muita qualidade que o pessoal fez algumas implementações já há décadas. Então você tem produtos, né, que são que a gente chama de solvers, são softwares de PO. Então você não vai necessariamente ter que codificar, implementar um algoritmo do zero. Você precisa aprender como é que usa esse software que tem disponível, né? Dá para você fazer PO usando planilha eletrônica, né? Dá para usar o Excel, por exemplo. A gente consegue resolver alguns problemas de pequeno e médio porte no Excel.
Até alguns problemas em empresas, né, você consegue resolver no Excel, mas problemas de grande porte você não vai conseguir, aí você vai precisar trabalhar numa linguagem de programação. Então hoje é possível trabalhar com Python perfeitamente, você consegue fazer PO usando Python. Então a recomendação é ler um bom livro, ver recursos na internet que complementem, né? Então as videoaulas elas ajudam bastante, né? Se possível fazer a disciplina de PO do professor Anselmo, tá bom? Que pode ajudar. Inclusive a disciplina hoje ela tá remota, né? Eu estou gravando aulas e a gente tem as aulas no YouTube, certo? Então tem a página lá da disciplina e tem aulas. Então mesmo o pessoal que não está fazendo a disciplina agora, que quiser ver algumas aulas de pesquisa operacional, pode ver as aulas no YouTube. E então, voltando aqui, ler um bom livro, ver materiais complementares e estudar alguma coisa da parte computacional. Aí você pode escolher, eu não gosto de programar, né? Eu quero aplicação prática. Tem muita coisa que ainda não foi... muitos problemas que ainda que tem a oportunidade de aplicar PO e nunca foi aplicado, né? Às vezes você descobre um problema novo que não foi aplicado, você faz a aplicação e publica um artigo internacional, né? A gente já teve alunos de graduação no curso de engenharia de produção, né? Acho que uns 2 ou 3 alunos que publicaram artigos internacionais, certo? Professor, o senhor falou que... Então é isso que... O senhor falou que uma das coisas era o Python, né? A programação que o senhor citou aí. Aí me surgiu uma dúvida. É possível começar a aprender PO antes de aprender a programar? É possível, porque nós temos... A PO ela tem a parte matemática, né? A teoria. Então nós temos a teoria matemática, os modelos, e nós temos a parte computacional. Então dá para você aprender os modelos matemáticos, os algoritmos só teoricamente, né? Sem saber, sem estar programando ainda, sem ir para a parte de implementação. Mas se você quiser aplicar mesmo, para resolver problemas reais, você tem que ir para a implementação, certo? É claro que você pode ter um time, né? Hoje, se você está numa empresa, por exemplo, de consultoria, e essa empresa ela vai fazer um projeto que vai aplicar PO, você pode estar inserido em um time em que você não vai ser o programador, né? Você vai ser só o modelador. Aquele cara que vai identificar o problema, vai traduzi-lo para o modelo matemático, e esse modelo matemático vai então ser implementado por outra pessoa que é a pessoa que vai fazer a parte da programação, tá? E eu toquei num ponto também importante aí da PO, é que a PO ela não é só a matemática, ela tem uma etapa de criação em que você tem que ter essa capacidade, essa experiência aí de você olhar um problema real e conseguir transformá-lo no modelo matemático. Que essa é uma etapa de criação da PO, é você criar o modelo, né? E o que a gente costuma dizer que essa parte de modelagem ela é mais arte do que ciência, porque vai muito da experiência e do olhar, né, do olhar criativo ali da pessoa que vai transformar um problema real no modelo matemático, né? Pois é, professor, o senhor tem falado aí os caminhos para o aluno novato da PO começar, né? Que ele não precisa, quiçá, saber programar para começar a aprender PO. Mas e quando esse aluno decide se especializar em pesquisa operacional? O senhor hoje mesmo falou que a pesquisa operacional é uma gama enorme de coisas, né? Como se portar diante dessa gama enorme de coisas? É interessante que o aluno se especialize em simulação, por exemplo, que é uma área da PO, ou é interessante que ele faça um pouco de cada, por exemplo, aprenda um pouquinho de cada e saiba fazer de tudo um pouco? Como o senhor administrou isso e como o senhor sugeriria que os alunos que querem se especializar em PO o façam? Uhum. Essa pergunta eu vou dizer que tem que ser a resposta ela pode parecer paradoxal, mas vai fazer sentido, que tem que fazer os dois. Os dois como? Tem que saber um pouco de tudo, mas tem que se especializar em algo, né? E por quê, né? Sim, primeiro falar um pouco da minha história da PO. E você perguntou, como é que foi com o senhor, né? Eu comecei com simulação, né? Então, foi a primeira técnica de PO que eu tive contato, né?
E lá na graduação, eu lembro que eu estava trabalhando com simulação, né? Estava trabalhando com o professor Belo. O professor Belo, ele trabalhava com simulação nessa época. E aí eu comecei a trabalhar com simulação, e eu lembro que teve um colega meu que estava fazendo a disciplina de PO, eu não estava ainda fazendo a disciplina de PO, né? E ele chegou para mim e mostrou um livro de PO, era um livro assim de umas 1000 páginas, gigante, né? Chega, assusta assim um pouco. E aí ele, olha que legal isso aqui, pesquisa operacional, disciplina que eu estou fazendo. E aí eu fui olhar, aí vi que cada capítulo praticamente era uma técnica diferente. Aí é aquela coisa, imagina você gosta de matemática, né? Você é aquele cara meio nerd, assim, que gosta de matemática, e aí você se depara com um livro imenso que tem diversas técnicas aplicadas a uma infinitude de problemas que você não imaginava, né? Nunca pensou que poderia ser, matemática podia ser aplicada àqueles problemas. E aí é como se você chegasse numa loja, assim, né, recheada de produtos ali que você, pô, eu quero todos aqui, né? Só que eu preciso comprar um de cada vez, né? E então eu peguei um livro de PO, né, e folheei esse livro e vi aquelas várias técnicas, embora como eu não tinha condições na época de estudar todas a fundo, né? Mas eu tive uma visão geral, né, das várias técnicas de PO, né, e de programação matemática e processos estocásticos, mas logo no início eu era bem especializado em simulação mesmo, certo? Ao longo do tempo, né, na universidade é que eu acabei me aprofundando mais em outras técnicas também, né, na programação matemática, dos métodos, nos métodos heurísticos, né, meta-heurísticas, e no mestrado eu trabalhei com uma técnica chamada otimização baseada em simulação, aí eu já fundi as duas coisas, que eu conheci a simulação, e aí juntei a otimização com a simulação, né? E hoje eu tenho trabalhado com métodos que já estão mais próximos do machine learning, né? Então, machine learning com APO, certo? A gente está bem, no OPL a gente está muito interessado hoje numa técnica específica de machine learning chamada reinforcement learning, né? Que é o aprendizado por reforço, que é uma técnica fantástica, que veio da APO, é curioso isso, o pessoal do machine learning meio que roubou, digamos, essa técnica da APO, né? Essa técnica chamada reinforcement learning, só que na APO chama outro nome, chama programação dinâmica, que não é um nome nada de convidativo, digamos, né? Programação dinâmica, não diz muita coisa. E aí o pessoal do machine learning pegou essa técnica, levou para o machine learning e deu outro nome, né? Então, assim, voltando à pergunta, é importante ter uma visão geral das técnicas, até porque quando você se depara com os problemas, né, um problema real, você ser capaz de identificar. Você ter lá do seu cardápio de opções, né? Opa, esse problema aqui eu abordo por simulação. Ou então, não, esse problema aqui eu vou usar programação linear. Então é bom você ter uma visão geral, não precisa se aprofundar, mas conhecer qual é a finalidade, pelo menos, de cada técnica, quais os tipos de problema que cada técnica resolve. Mas você escolher um ali que você vai se aprofundar, que vai ser o teu nicho, né? O meu nicho vai ser isso aqui, eu vou me especializar em simulação, eu sou um cara de simulação, ou não, eu vou me especializar em programação linear, né? Modelos de programação linear inteira, certo? Então é importante você ter uma visão geral e se especializar em algo, que vai ser ali o teu nicho, né? Teve mais uma segunda parte, eu acho, da pergunta. Eu acho que eu me senti contemplado com a resposta do senhor, professor, e eu queria perguntar só, por cima mesmo, algumas bibliografias que o senhor recomenda, para deixar logo aqui registrado em áudio, e qual o nome do canal do YouTube do senhor, para a gente poder visitar e conhecer. Sim, sim. Só antes de falar da bibliografia, né, só voltando um pouquinho aí essa pergunta anterior, que é um fenômeno que ocorre muito, é aquele fenômeno de quando você só sabe usar o martelo, para você tudo é prego, né? Então, se você vê um parafuso, você quer martelar, certo? Então, acontece muito de alunos chegarem para mim, assim, professor, eu tenho um problema tal, eu vou usar programação linear, porque é o que eu conheço. E eu penso, não, mas esse problema aí não dá para aplicar programação linear. Ou então o pessoal chega, esse problema aqui eu vou resolver por simulação. Não, mas esse problema aí não é um problema para simulação, né? Então é muito importante você saber, assim, cada problema tem sua técnica que vai resolver, né? Não existe uma solução
geral, né? Uma técnica que resolve tudo. E a gente está vendo isso muito com machine learning também hoje. O pessoal de machine learning usa muito redes neurais, né? Redes neurais artificiais. E aí, às vezes a gente vê alguns problemas que podem ser, que tem solução por PO, né? Soluções campeãs que eu falo, né? E o pessoal está tentando aplicar redes neurais, sabe? Obtendo soluções piores, né? E a gente pensa, não, mas esse problema aí não é um problema apropriado para usar redes neurais, né? Certo? Então, só para finalizar mesmo a pergunta, com relação a essa questão de conhecer as ferramentas adequadas para cada problema, né? Então, com relação à bibliografia, a gente tem um livro que talvez seja a Bíblia, né? Sempre tem essa coisa da Bíblia, né? Qual é o livro que é a referência? É o livro do Hiller e Lieberman, que é Introdução à Pesquisa Operacional, tá? Ele, se eu não me engano, a editora é a McGraw-Hill, e é Hiller e Lieberman. Esse é talvez a Bíblia, né? Sim, é um livro muito referenciado, certo? Não significa que ele seja o melhor, tá? Ele é só porque ele talvez seja um clássico, né? Ele é um livro bem tradicional da área. Mas a gente tem o livro do Tarra também, o ramo de Tarra, que é o Pesquisa Operacional. De autores nacionais, a gente tem o livro do professor Arenales e Morábito, né? São 4 autores, Arenales, Morábito, Armentano e o Iannassi, né? São professores lá de universidades paulistas, né? O professor Morábito da UFSCar, né? O professor Arenales era do ICMC da USP, eu acho que ele já deve estar aposentado, né? O professor Iannassi era do ITA e IMPA, se eu não me engano. Enfim, é um livro muito bom também, que é um livro de autores nacionais. E tem outros livros que são... Hoje tem uma bibliografia tem uma boa disponibilidade de bibliografia de PO em língua portuguesa, né? Mas tem uns livrinhos assim, se você vê um livro muito fino de PO, essa é uma boa heurística para você escolher livro de PO, tá? Se for um livro muito fino, não vai estudar por ele, porque em geral é muito resumido, muito superficial, tá? Como eu falei, a PO ela tem muitas técnicas, então não dá para você fazer um livro fininho de PO, certo? Se você quer ser a não ser que seja um livro especializado em alguma técnica, né? Esse é um livro só de simulação, beleza, aí, né? Mas se for um livro geral assim de PO. E o canal na verdade o canal é o meu nome, né? Anselmo Pitombeira, no YouTube. Mas aí o mais fácil de achar as aulas é por meio do site da disciplina, né? Você vai lá no site da OPL, né? O www.opl.ufc.br/pt de português, né? /disciplinas. Aí você vai aparecer lá pesquisa operacional e aí tem as aulas, lá tem os slides, tem código em Python no GitHub, né? Dá para abrir no Google Colab, né? Aqueles Jupyter Notebooks que já tem todo o código explicado, né? Tem planilhas de Excel e tem as videoaulas. E tem bibliografia também, lá na página da disciplina. Massa, professor. Já salvei aqui alguns artigos, né, para que eu comece meus estudos. E ainda nisso, né, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O que o senhor recomenda para aquele estudante, né, de engenharia de produção nessa relação dele com a pesquisa operacional? A gente sabe que é uma das áreas da engenharia de produção, a gente sabe que todo estudante de engenharia de produção vai estudar pesquisa operacional durante a graduação. Então, qual o conselho que o senhor deixa para esses estudantes aí, para que eles possam aproveitar melhor e mesmo levar para a profissão, para ser um profissional mais, até com recursos, né, assim, digamos. O que eu espero que o pessoal que faz a disciplina, né, todo mundo que faz o curso de engenharia de produção é uma disciplina obrigatória, né, então vai passar pela disciplina. O que eu espero que o pessoal que faz a disciplina leve para a sua profissão, para o mercado, né, é o conhecimento de que existem técnicas da pesquisa operacional, né, que você pode resolver muitos problemas reais e que esses profissionais eles consigam identificar na sua prática ali, na sua empresa, quando eles se depararem com algum problema de PO, eles, tem esse problema aqui, dá para resolver por PO. Eu lembro que ele abordou esse problema
e dá para a gente usar uma técnica de PO aqui e resolver, né? E claro, aí a partir daí o profissional ele vai buscar os recursos, se for um problema simples talvez, e se ele foi uma pessoa que se manteve interessado por PO, talvez ele mesmo consiga aplicar a técnica e resolver o problema, ou então se ele não acha que não tem aquela especialidade, ele pode buscar uma empresa de consultoria que vai resolver aquele problema, ou comprar um software, porque a PO hoje ela ela é uma técnica que é vendida muito em software também, né? Então você compra um produto de software que tem tecnologia de PO embarcada, né? Tem algoritmos ali, certo? Então espero essa capacidade do engenheiro de produção de identificar um problema na prática como sendo um problema de PO e buscar a técnica, porque muitas vezes as empresas elas não têm nem a ideia de que aquele problema dela tem uma solução melhor do que o que ela já faz, certo? Que é possível melhorar a solução daquele problema, ou é possível automatizar, né? E aí eu teria diversos exemplos de alunos nossos que até mesmo durante o estágio identificaram algum problema de PO e modelaram, usaram a técnica e conseguiram resolver, né? Então, teve um exemplo de um orientando meu, né, do Caio, que ainda na disciplina de PO, né, ele estava fazendo a disciplina e ele estava estagiando na empresa da área de construção civil, uma empresa fabricante de pré-moldados, e ele chegou para mim e disse: professor, tem um problema lá nessa empresa que eu estou estagiando, que eu acho que tem tudo a ver com um problema que só apresentou aqui na disciplina. Eu acho que dá para a gente resolver esse problema usando programação linear, né? E aí ele descreveu o problema, ele disse: Caio, olha, acho que dá mesmo, vamos montar um modelo aqui matemático, né? Aí eu ajudei ele a montar o modelo, ele implementou no Excel, certo? A empresa ela já dava uma solução no Excel lá, mas era uma solução por tentativa e erro, né? Então eles tinham montado uma planilha de Excel lá e ficavam com tentativa e erro tentando resolver o problema. E aí o Caio chegou e disse: olha, vamos resolver aqui usando um algoritmo, né? E aí ele conseguiu obter soluções com um custo muito menor do que o que a empresa com uma solução com custo menor do que a solução que a empresa fazia, né? E a empresa nem tinha noção que dava para usar um algoritmo de PO, né, para resolver aquele problema, certo? Então, às vezes, algumas pessoas chegam para mim e dizem: mas as empresas elas não sabem o que a PO existe, né, que as empresas não usam PO. Tem gente que fala para mim, diz assim: porque eu estou na empresa tal e ninguém lá nunca ouviu falar de PO, ninguém usa, né? Porque a PO ela é uma técnica sofisticada, né? E que ela é estudada em poucas áreas, né? O engenheiro de produção é um cara que sabe PO, mas se você pegar uma pessoa que provavelmente nunca viu PO, então se ele nunca viu, ele não vai saber que existe, né? Ele não vai saber que um problema dá para ser resolvido, né? Então eu falo muito para os meus alunos de engenharia de produção, né, que fazem a disciplina: olha, pessoal, vocês precisam. A PO é uma das poucas áreas da engenharia de produção que ela tem quase uma exclusividade de engenharia de produção, né? Outras áreas você pegar, né, outras áreas da engenharia de produção, você tem vários outros profissionais que atuam nela. Mas a PO ela é uma área que o engenheiro de produção é um diferencial, né? E o pessoal tem um potencial muito grande de ver problemas reais nas empresas e aplicar a PO, certo? Então é isso que eu espero do pessoal que faz a disciplina e quando for pro mercado. Tá? De bola, professor. Depois desse papo aqui super produtivo sobre PO, conseguimos abordar diversas coisas, realmente tirar muitas dúvidas aí desse estudante interessado. E até mesmo a gente trouxe aqui o Cândido, né? O Cândido é a nossa persona da pesquisa operacional, aquele estudante interessado, com passagem pelo o OPN. PO boy da... E aí também, nenhuma pessoa mais adequada do que ele para fazer essas considerações finais. Pode ficar à vontade, Cândido. Famoso picado pelo bichinho da PO, né? Mas, assim, eu queria agradecer o professor pela presença dele, assim, foi muito legal. Eu acho que deu para apresentar bem o que é a PO para quem quer começar, para quem está começando, para não se assustar tanto, assim. No começo você fica meio, assim, perdido, não sabe o que procurar, e acho que tem uma conversa dessa disponível para as pessoas, né? E eu vou ouvir de novo isso aqui, com certeza, pegar as dicas. E é isso, queria agradecer muito, assim, que foi bastante legal, e
É isso. Muito obrigado, professor. Então, pessoal, eu que agradeço o convite, né, para fazer esse podcast e fico disponível aí para quando vocês quiserem, né, outras vezes, para a gente bater esse papo bem descontraído sobre PO e até a gente pode depois conversar sobre alguns problemas mais específicos, né, da PO. A gente teve essa conversa aqui mais geral, né, sobre o que era a pesquisa operacional, né, como iniciar, certo? Mas depois a gente pode conversar mais sobre alguns problemas, né, algumas aplicações da PO mais específicas, né? É isso aí então, galera. Então é isso. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Agradeço muito a participação no podcast, né? E agradeço também ao ouvinte que esteve com a gente até aqui. E é isso. Até a próxima. Muito obrigado, professor. Valeu, Pode falar, pessoal. Simão. Até a próxima. Até mais, pessoal.